Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, povo. Estou eu aqui mais uma vez aqui trazendo novidade para vocês. Algumas boas, algumas não muito boas. Vamos começar pela não muito boa. Hoje, 22 de março de 2026. Como nós sabemos, está acontecendo uma guerra, entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Parecia que essa guerra iria durar pouco. Mas, pelo jeito, ela está rendendo mais do que muitos pensavam. E ela ainda está perdurando ainda. E a gente fica sabendo de notícias não muito agradáveis, porque até então civis morrem, soldados morrem. Muitas coisas são destruídas, foram construídas com muito trabalho. E aí os países entram em conflito, vidas são ceifadas, e não é isso que ninguém quer, não é isso? Por último agora, Irã soltou mísseis em Israel e feriu mais de 100 pessoas. E foi numa área residencial. Quando há guerra, os países se confrontam, mandam mísseis para áreas militares e não aonde moram civis. Mas o Irã não está nem aí. Tanto que eles soltaram mísseis aí em diversos lugares, diversos países ali vizinhos, sinal de provocação. Não dá muito para entender até onde eles querem chegar. Mas isso está acontecendo, O Irã está resistindo, não está sendo fácil. O Donald Trump pediu ajuda a outros países que aparentemente estão se negando, mas depende, da abertura daquele canal para que sejam passados ali os navios com petróleo para abastecer o mundo. 20% do mundo, depende ali daquela passagem ali daquele canal estreito para poder serem transportado o petróleo. E o Irã, fechou o canal. E aí o Donald Trump está pedindo ajuda aos países, outros países que também dependem também de petróleo, e eles se negaram. Alguns já estão começando a dar razão ao Trump e auxiliar, mas ainda não falaram ainda de que forma que eles vão auxiliar. O Japão é um deles. O Reino Unido também. Então vamos aguardar, como é que vai terminar aí essa guerra louca, aonde quem sofre mais é o povo. Como sempre, é o povo. Mudando um pouco de assunto, aconteceu algo que nos deixou assim um pouco preocupados.
Aconteceu agora, recentemente, no dia 19, quinta-feira, um voo que sairia, né, um voo da empresa Latam, que sairia de Brasília para o Rio de Janeiro. De repente, o voo foi cancelado. Foi cancelado. Motivo: o piloto identificou uma falha na mecânica do avião. O interessante e o que nos chama a atenção é que tinham duas pessoas importantes para o país que estavam dentro desse avião. Imagine aqui: André Mendonça e o Fux. André Mendonça e o Fux. Interessante é como é que, né, ocasionou dos dois pegarem o mesmo avião, mesmo dia, mesmo horário, mesmo avião. Interessante, muito interessante. Mas aconteceu. O piloto identificou esse problema mecânico num avião e os passageiros tiveram que pegar uma outra aeronave. Bom, ainda bem que o avião ainda estava no solo. Não tinham decolado ainda. E graças a Deus ninguém sofreu nada. Bom, vamos torcer e rezar para que né, essas duas pessoas, né, de super importância para o nosso país, porque até então eles pertencem ao STF, da Suprema Corte, né, do Brasil, ficarem mais atentos, né, com relação aos voos. Será que seria mais seguro se fosse pela aeronaves militares, né, das Forças Armadas? A gente pensa que sim, né? Segurança total, mas seja o que Deus quiser. Isso, vamos rezar, orar muito pelo nosso país, que o nosso país está passando por um momento difícil, não está sendo fácil, então vamos continuar em oração. Bom, vamos a um dos casos mais importantes que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil. Né? A notícia, né, que chama a atenção de todos, que está em todas as TVs, em todos os noticiários, que é o caso do Banco Master.
E nessa história toda, tem um personagem. E esse personagem, olha, é um verdadeiro, como é que eu devo dizer, de ator. Olha, eu só sei que esse rapaz está sendo muito falado, cogitado, né? Enfim, todos vocês sabem quem é, sabe? Um cidadão chamado Vorcaro, Daniel Vorcaro. Esse rapaz, ele vivia numa vida de luxo. Uma pessoa com bastante dinheiro, muitas posses, conhecimento extraordinário com pessoas muito importantes, que acabou sendo pego. E preso. Ele estava envolvido em tantas coisas, tantas falcatruas, envolvendo tantas pessoas, que parecia que ele nunca iria ser pego. Nunca iria ser preso. Pelo conhecimento que ele tem. Muita gente importante. Mas aconteceu algo extraordinário. Surgiu uma pessoa no STF que está fazendo uma diferença. Está sendo muito rígido, mas agindo legalmente em todas as situações. Então a situação dele era tão absurda, tão criminosa, do Daniel Vorcaro, que foi preso e ele está sendo guardado, vamos dizer assim, pela Polícia Federal. O ministro André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal investigar tudo e todos, mas para não dar ciência a ninguém, nem mesmo ao diretor da Polícia Federal. A única pessoa que tem que saber é o ministro André Mendonça. Isso para se evitar qualquer tipo de ajuda. O Vorcaro, percebendo que ele não teria ajuda, que ele pensava, resolveu fazer uma delação premiada. Opa! O Vorcaro, ele tinha em posse de 5 a 8 celulares. Todos eles comprometedores. Até o alto escalão. Ministro do governo federal, deputados, senadores, ministro da alta corte, enfim. Isso aos poucos está sendo vazado. Aos poucos nós estamos ficando cientes de tudo que está naqueles celulares. E mais algumas coisas que a Polícia Federal está investigando. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Cada dia que passa,
nós ficamos sabendo de novidades, mas novidades mesmo. E tem duas pessoas do STF que estão muito envolvidas nesse caso. Muito. E isso está sendo falado aí pelos noticiários. Estou falando o que está se passando aí, né? Onde a gente liga a televisão, no noticiário está falando sobre isso. A gente vai nas redes sociais, estão falando sobre isso. E a cada dia que passa, estão descobrindo mais coisas, enfim. Já pediram impeachment, tem presidente, não só da Câmara, como do Senado, que estão se omitindo, estão começando a pedir o impeachment também desses presidentes, principalmente do Senado, Alcolumbre, está se omitindo. Enfim, você ainda vai render muita coisa ainda, mas muita coisa. E nós não podemos ficar surpresos do que poderá surgir. Porque o que já surgiu, a gente já está até... Bom, o que vir agora, já estamos sabendo que é pior. Por enquanto, foram falado o nome, denunciado o nome de 2 ministros. Acredita-se que terá mais nomes. Vamos aguardar para saber. É isso. Muita coisa, mas muita coisa mesmo ainda vai acontecer. Então, o Vorcaro aí tá para abrir o bico. E vai. Mas já deve ter aberto o bico já. A Polícia Federal já deve estar sabendo de praticamente quase tudo. Porque houve uma delação premiada. Né? Então, o Vorcaro que quis denunciar. Então, quando a pessoa quer denunciar, ele fala tudo. Também não tem nada a perder. Já está lascado mesmo, né? Só vai somente diminuir um pouco da situação dele. Então, André Mendonça, Fux e mais outros, cuidado com os voos. Muito cuidado com os voos. Além de que, deputados, que senadores, já pediram até mais proteção, né, mais segurança para o André Mendonça. O André Mendonça está com 2 casos aí muito importantes, né, que é o caso do roubo do INSS e do Banco Master. Esses 2 casos aí são coisas absurdas, absurdas. Isso ainda vai render, vai ter muitas prisões ainda. Muitas prisões. Não temos dúvidas sobre isso. É somente a gente aguardar. Bom, gente, eu tinha dito antes, né, no meu vídeo passado, nós precisamos... Eu sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu está precisando de mais representantes na política brasileira. Tanto no Estado, como em Brasília. A Baixada precisa. E Nova Iguaçu também. Então, a população está fazendo pesquisas sobre isso, né, apontando nomes,
de prováveis candidatos que poderão vir a ser candidatos de deputado estadual. Eu tinha falado no vídeo anterior que tem um nome que está sendo bastante cogitado. Realmente é uma pessoa muito íntegra, né? E uma pessoa que já foi secretário no governo anterior, que foi no governo do Rogério Lisboa. E esse secretário fez um excelente governo. Ou seja, o secretário fez um excelente trabalho. Excelente trabalho. Até mesmo no período da Covid. Até mesmo no período da Covid. Coisas que eu não sabia sobre isso. Eu fiquei sabendo que as pessoas comentam, né? A gente vai ouvir dizer que no período da Covid ele nem tinha casa, ele ficava mais nos hospitais, né, do que na sua casa, junto com a sua família. Então, todo mundo está cogitando sobre isso. Estão falando os nomes de um, o nome de outro, e tem nomes que estão sendo falados. E foi falado o nome dessa pessoa também, isso me chamou a atenção. Eu tinha dado uma pista que ele foi secretário do governo Rogério Lisboa. E eu fiquei de dar mais uma pista. Qual seria a outra pista que eu poderia dar dessa pessoa? Bom, a outra pista, a segunda pista que eu vou dar, é que ele pertence a uma família tradicional em Nova Iguaçu. Agora ficou fácil. Vocês aí do outro lado da telinha aí já está sabendo quem é, não sabe? Bom, para quem sabe, show de bola, né? Aí vocês vai dar razão ou não de que realmente ele merece uma vaga como deputado estadual representando Nova Iguaçu. Nova Iguaçu precisa, Nova Iguaçu merece, né? E nós, iguaçuanos, o que nós podemos fazer, né, pela nossa terrinha, nós vamos fazer, principalmente escolhendo os melhores. Isso, nós temos que escolher os melhores. E essa pessoa, acredito, ele sendo candidato e eleito, vai representar muito bem Nova Iguaçu. Muito bem Nova Iguaçu. Bom, então vamos lá. Foi secretário do governo Rogério Lisboa e pertence a uma família tradicional em Nova Iguaçu. Na outra gravação que eu fizer, eu vou dar mais uma pista. Ok? Tá bom? Gente, não esqueça, me ajude. Não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar, e inscrever-se no meu canal. Porque o YouTube vendo que o pessoal está curtindo, está compartilhando, está comentando, está se inscrevendo, eu vou continuar com o meu canal, podendo levar para vocês aí boas notícias. Então dá o joinha aí, se inscreve, compartilha, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.